Alô galera, bom dia. Dá bom dia pro Zeca, vai? Bem-vindo a mais uma aula do avagninha.com.br. Galera, hoje a gente vai falar sobre gráficos de movimentos, beleza? Especialmente o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, que já engloba também, né, o movimento vertical no vácuo, certo? Galera, a gente tem que estar muito atento a essa aula. Essa aula é uma aula cheia de detalhes. Então o cara tem que prestar muita atenção para ele não errar. A coisa não é complicada não, mas tem muito detalhe. Olha só, para o cara entender bacana gráfico de MRU e MRV, ele tem que estar ligado nas características do movimento retilíneo uniforme e nas características do movimento retilíneo uniformemente variado. Essa tabelinha aqui, ó, é o suficiente para ele matar quase tudo que existe sobre gráfico. Tudo bem? Primeiro aqui, ó, como é que é a aceleração no MRU e no MRV? No MRU uma aceleração zero e no MRV uma aceleração constante diferente de zero. A velocidade no MRU é constante, né? E não é zero, porque senão ele estaria em repouso. E no MRV, ó, a velocidade varia conforme o tempo, porque tem aceleração. E a equação da velocidade do MRV, ó, é uma equação do primeiro grau. E a posição, tanto no MRU quanto no MRV, a posição muda, o cara sai do lugar. Só que no MRU, ó, a função que descreve a posição é uma função do primeiro grau. Enquanto no MRV, a equação que descreve, ou a função que descreve a posição, ó, é uma função do segundo grau. Tudo bem? Então, para o cara matar essas características de gráfico de MRU e MRV, ele tem que saber o básico de gráfico. Lá na matemática, ó, qual é a cara que vai ter uma equação constante do primeiro grau e do segundo grau? Percebe que são só esses três tipos de equações que a gente trabalha. Função constante, primeiro grau, aqui, ó, e segundo grau. Vamos lá, né? Como é que é uma função constante matemática? Aquelas retas lá, ó, y por x. Lembra, né? Para ser constante tinha que ser uma reta paralela ao eixo x. Qualquer valor de x que a gente pegasse, ó, daria exatamente o mesmo valor para y. Isso aqui representa uma função constante do tipo, ó, y igual a 5. Para qualquer valor que eu pegasse no gráfico, ó, eu teria vários valores de x, mas para todos eles eu teria o mesmo y, 5. Caso o y fosse igual a 0, a reta deveria ser, lembra, ó, em cima do eixo x. Olha os passarinhos de novo. Beleza? Como é que seria o gráfico de uma função do primeiro grau, hein? Boa. Uma reta inclinada, né? Função do primeiro grau, do tipo ax mais b, seria uma reta inclinada. Lembra, ó, se a reta fosse inclinada para cima, o a seria positivo. Reta inclinada para baixo, o a negativo. Você vai lembrar, né? Se o cara está para cima, o cara está positivo. Se o cara está para baixo, caidaço, o cara está negativo. É ou não é? Ruim, né? Tudo bem, tudo bem. E por fim, uma função do segundo grau, aquela do tipo assim, ax² mais bx mais c. Qual é a cara dessa função? Qual é a cara desse gráfico? É uma parábola. Beleza? Que pode ter a concavidade voltada para baixo ou a concavidade voltada para cima. Lembra aquele macetezinho, né? Aquele macetezinho não, né? Lembra lá, ó, se a concavidade é voltada para cima, o A é positivo. Se a concavidade é voltada para baixo, o A é negativo. Tem um macetezinho, Zeca? Tem, né? Se a concavidade estiver voltada para baixo, o A é negativo. Se a concavidade estiver voltada para cima, o A é positivo. Beleza? Tem um macetezinho? Tem, né? Se a concavidade estiver voltada para baixo, ó, o cara está tristão aqui, ó. Ok? Deixa pra lá. Tristão, A negativo. Se o cara com concavidade estiver voltada para cima, ó, o cara está sorridente, feliz, ó. A é positivo. Tá, macetezinho. Percebe que todo mundo já decorou isso. Agora olha só, né, uma coisa que é importante. Percebe que a gente sempre trabalha na matemática com y e x. O y é o que a gente chama de variável variável dependente, e o x é o que a gente chama de variável independente. O y varia em função de x. Para cada valor de x a gente vai ter um y. Como assim, Zeca? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar uma equação. Y igual a 2x mais 1.
Se o x for igual a 1, vamos botar aqui, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. O y vale 3. Para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. O y depende do x. Por isso que o y é chamado de variável independente. Opa! O y é chamado de variável dependente e o x é chamado de variável independente. Em física, ó, em cinemática, a variável independente vai ser sempre o tempo. As outras coisas dependem do tempo, mas o tempo não vai depender de ninguém. Beleza? O tempo vai passar em cinemática sempre com a mesma rapidez. Independente do cara estar parado, o cara está andando, o cara está correndo, acelerando, freando, o tempo passa sempre do mesmo jeito. O relógio sempre anda com a mesma velocidade. Ó, Zeca, eu vi uma vez um negócio sobre relatividade. Galera, hoje não é hora. A gente vai ter uma aula só sobre teoria da relatividade. Mas por enquanto, ó, a gente vai considerar que tempo é uma grandeza absoluta. Nada influencia na passagem do tempo. Tudo bem? Ô Zeca, mas isso não é verdade. Não faz mal que não seja verdade, né? Para a situação do nosso dia a dia é quase verdade. Tá? A gente não percebe o efeito da teoria da relatividade. Então a gente vai considerar que o tempo é uma grandeza absoluta. Por enquanto, pelo menos. Tá claro isso? Depois a gente fala de relatividade. Então tudo vai variar em função do tempo. Então olha só, né? No MRU a aceleração é zero, velocidade é constante e a equação da posição, ó, como o tempo está elevado ao expoente 1, o tempo está no lugar do x, né? É a variável independente. É uma equação do primeiro grau. Estão vendo? No MRV a aceleração é constante, a velocidade é uma equação do primeiro grau e a posição é uma equação do segundo grau. Então só com isso daqui, né, tu já sabe pelo menos a cara de cada gráfico, concorda? Vamos ver um por um separado agora rapidinho. Mas já sabe, ó, como é que é a cara deles. Primeiro aqui, ó, um gráfico da aceleração pelo tempo. É importante sempre observar as características. Ó. No MRU a aceleração é zero e no MRV a aceleração é constante diferente de zero. Lembra, né? Se a função é constante, o gráfico é uma reta paralela ao eixo do tempo. Então os gráficos aqui, ó, é simples, né? No MRU, ó, um gráfico da aceleração pelo tempo tem que ser uma reta em cima do eixo do tempo, porque a aceleração tem que valer sempre zero. Já que isso aí também pode ser repouso, também pode ser repouso. Isso aqui pode representar o repouso ou MRU. Que na verdade são duas situações equivalentes, né? Em que a força resultante é zero. Tudo bem? Que a gente vai estar conversando mais tarde. Isso vai depender apenas, né, da velocidade do corpo em relação ao referencial. Se o corpo já estava andando, ele se mantém andando com movimento retilíneo uniforme. Se ele estava parado, ó, a aceleração zero não muda a velocidade, ele continua parado. Então isso vai depender, né, de quanto que vale a velocidade inicial, para a gente descobrir se é repouso ou movimento retilíneo uniforme. E no MRUV, né, a aceleração, ó, é constante, beleza? Vai ser uma reta paralela ao tempo, mas não em cima do eixo do tempo, ela não é zero. Tudo bem? Se aquela reta pode estar abaixo do tempo? Pode. Ela só tem que ser paralela ao tempo. Se a reta estiver acima, ó, a aceleração é positiva. Se a reta estiver abaixo, a aceleração é negativa. Não esquece, ó. A aceleração mede a rapidez com que a velocidade muda. A aceleração positiva significa que ela aponta para o lado positivo. E o movimento pode ser acelerado ou retardado. Lembra o macetinho, né? Acelerados sinais iguais, retardados sinais diferentes. E a aceleração negativa significa que ela aponta, né, se a gente desenhasse o gráfico aqui, ó, uma reta paralela do lado negativo, significa que ela aponta para o lado negativo. E o movimento também pode ser acelerado ou retardado. Galera, novamente, ó, a gente tem que observar as características da velocidade dos dois movimentos. No MRU, a velocidade é constante, mas não é zero, porque senão estaria em repouso se ela fosse zero. E no MRV, ó, ela varia com uma equação do primeiro grau. Lembra, né? Se é constante, ó, no MRU o gráfico tem que ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Ó. Isso aqui é gráfico da velocidade pelo tempo. Para qualquer valor de tempo, a velocidade t é sempre a mesma.
ela também pode ser positiva ou negativa. Beleza? A reta estaria paralela ao eixo do tempo, ó, aqui embaixo. Positiva, lembra? O movimento é progressivo, o corpo vai para o lado positivo. Negativo, o movimento é retrógrado, ele vai para o lado negativo. Cuidado, ó. No MRU o movimento não vai ser nem acelerado, nem retardado. A velocidade se mantém constante. Já no MRV, né? Como a função é do primeiro grau, olha só, né? E a velocidade varia em função do tempo, um gráfico da velocidade pelo tempo vai ser uma reta inclinada. Beleza? É uma reta, ó, porque a equação é do primeiro grau. Se ela for inclinada para cima é porque o A é positivo, né? Aí quem multiplica a variável, lembra? Independente. E nesse caso, a variável independente é o tempo. Ó. Então esse A aqui significa aceleração. E aqui a aceleração seria negativa. Galera, nesse gráfico aqui, ó, esse ponto é importante. Observe que nesse ponto aqui, ó, a velocidade vale 0. É o ponto em que eu tenho tempo, ó, em que a velocidade é 0. Olha só, no MRV, o que acontece de especial quando a velocidade é 0? Bom, já sabe da aula anterior, né? Ele inverte o sentido do movimento. Quando a velocidade é 0, ele para de subir e começa a descer. Ele para de ir para a direita e começa a ir para a esquerda. A velocidade que era negativa vira positiva. Ou a velocidade que era positiva vira negativa. Certo? Então, sempre nesse ponto aqui, ó, ocorre inversão no sentido do movimento. Um detalhe importante. Beleza? Galera, no MRV, ó, sempre antes de parar, se a gente dividisse esses dois gráficos aqui, ó, exatamente no ponto que o corpo para, antes de parar, nos dois, ó, antes, o movimento é retardado. Depois de parar, nos dois, o movimento é acelerado. Lembra? Já dei a dica, né? Então, para parar, tem que frear. Sempre que o corpo vai parar, a velocidade dele está diminuindo. Então, sempre no tempo antes de parar, o movimento é retardado. A velocidade está cada vez mais perto do zero. Aqui também a velocidade cada vez mais perto do zero. Não interessa se é negativa ou positiva, lembra? A gente já falou isso. Negativa é só o sentido. Se a velocidade passa de menos 10 metros por segundo para menos 8, ela diminuiu, não aumentou. Antes o cara andava 10 metros a cada segundo, agora ele anda 8. Só está indo para o lado negativo. Então, sempre que a velocidade estiver se aproximando do zero, o movimento é retardado. E depois, acelerado. Beleza? Sempre depois de parar no MRV, é acelerado. Lembra, né? Não dá de andar mais devagar do que parar. Então, depois de parar, o movimento tem que ser acelerado. O cara não freia mais. Tudo bem? E por fim, né, como é que vão ser os gráficos da posição pelo tempo? Olha só. Galera, de novo, ó, temos que observar agora as características da posição pelo tempo do MRU e MRV. Olha só no MRU aqui, né? No MRU a posição muda. Claro, está em movimento, tem que mudar a posição. E a posição muda, ó, de acordo com uma função do primeiro grau. Já no MRV a posição muda de acordo com uma função do segundo grau. Claro, se no MRU, né? A equação que me dá a posição em função do tempo é do primeiro grau, ó, posição x, ou s, ou d, depende de como o teu professor e a tua cidade usa, aí o gráfico tem que ser uma reta, beleza? Ó, equação do primeiro grau, o gráfico vai me dar uma reta, gráfico de quem dá posição pelo tempo, certo? Essa reta pode ser inclinada para cima, ó, se ele estiver andando para o lado positivo, ou inclinada para baixo, se ele estiver indo para o lado negativo. Tudo bem? Zeca, nesse instante aqui, ó, quanto que vale a velocidade dele? Boa, tá sabendo, né? É 0? Claro que não. Não. É movimento retilíneo uniforme. A velocidade aqui é a mesma que ele tinha antes, é a mesma que ele tem depois. Se no começo a velocidade vale 10, em qualquer ponto da trajetória a velocidade é 10. A posição é que vai mudando. Ó. Cuidado. Ó. Esse é o tempo em que ele passa pela posição 0. Certo? O cara faz aquele retão, lembra lá da física, né? Põe aqui um lado para ser positivo, marca o 0. Então aquele cara ali, ó, saiu do lado negativo e foi andando em direção ao positivo.
ele tem um certo tempo em que ele passa pelo zero. Tudo bem? Certo? E aqui a mesma coisa, só que ele saiu do positivo e foi para o negativo. E tem um momento que ele passa pelo zero. E no MRV? No MRV, ó, função de segundo grau. Então o gráfico da posição pelo tempo tem que ser uma parábola. Certo? Beleza? Pode ter a concavidade voltada para baixo quando A é negativo. Concavidade para cima quando A é positivo, lembra? Esse A aqui, ó, estamos multiplicando o T ao quadrado. E ele significa aceleração. Certo? Então, olhando para o gráfico aqui, a gente já sabe qual é o sinal da aceleração. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Concavidade para cima, aceleração positiva. Esse ponto aqui é importante para a gente, ó. O vértice da parábola. Zeca, por quê? Porque, olha só, é o único ponto em que eu sei com certeza quanto que vale a velocidade. Zeca, mas é gráfico da posição. Isso, esse é o legal desse ponto, ó. Apesar do gráfico me fornecer o lugar que o corpo está em cada tempo e não a velocidade, beleza? Nesse ponto aqui eu sei a velocidade. Olha só, ele está indo para o lado positivo, depois ele vai para o lado negativo. A gente já sabe que no MRUV, quando inverte o sentido do movimento, o cara para. É ou não é? Aqui, ó, ele estava indo para o lado negativo e começa a ir para o lado positivo. No MRUV, a gente sabe que nesse momento o cara parou. Beleza? Uma perguntinha aqui, ó. Aqui eu tenho um tempo em que ele para, né? Antes desse tempo, antes, à esquerda do gráfico ali, o movimento é acelerado ou retardado? Já está craque nisso, né? Antes de parar, ele tem que frear. Então o movimento é retardado. Depois de parar, ó, nos dois gráficos, o movimento vira o quê? Acelerado. Se ele vai parar, a velocidade tem que diminuir, pelo amor de Deus. E só depois que ele para é que a velocidade aumenta, certo? Aqui ele inverteu o sentido, né? Indo para o lado positivo e depois para o negativo. Aqui vai para o lado negativo e depois para o positivo.